Boa tarde a todos. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez na SEEB, Sociedade de Educação Espírita da Bahia, para proferir uma palestra. A SEEB, como muitos de vocês sabem, é a minha casa máter, é a instituição na qual eu me formei. E muito do conhecimento que eu vou trazer nessa palestra de hoje sobre o perispírito, ele foi aprendido e desenvolvido ao longo dos anos no trabalho da SEEB, né, em parceria com os trabalhadores da casa. Ela é praticamente uma aula, então vocês me perdoem aí essa imagem um pouco pequena do meu rosto, porque o foco agora é apresentar mais os slides do que realmente vocês me verem. Então minha imagem está pequenininha e a imagem da apresentação ela está maior. Tá? Eu queria começar então fazendo uma pequena oração, pedindo a proteção de Deus, dos bons espíritos, dos guias espirituais da SEB, dos trabalhadores desta casa, que nos inspirem, nos iluminem ao longo de todo esse trabalho de hoje, que a espiritualidade superior possa me inspirar para que eu possa fazer uma boa palestra, uma boa apresentação, e que essa apresentação possa auxiliar a despertar as consciências, expandir os conhecimentos espíritas, nos permitindo então criar novos modos de pensar, novas formas de sentir e nos possibilitando, a partir dessas reflexões, novos modos de agir na vida. Bom, o perispírito, como alguns de vocês já sabem, é a chave do entendimento da grande maioria dos fenômenos espíritas e ele está na base do entendimento da própria filosofia espírita, né? Então, nessa minha palestra de hoje, designada aí pelos coordenadores da doutrinária simplesmente como perispírito, eu busquei manter, me ater, mais que especificamente nas informações provenientes da codificação espírita. Eu não vou falar aqui de informações provenientes de livros psicografados ou de outras filosofias espiritualistas, mas principalmente do conhecimento acerca do perispírito que está ali na codificação espírita. Tá? Então nós aprendemos na doutrina espírita que na concepção espírita do ser humano, o ser humano é um ser tríplice. Ou seja, ele é constituído de três elementos. Ele é um ser ternário. Né? Quem nós somos é o ser pensante, o ser que sente, o ser senciente, o ser que tem desejos, que tem vontades, que tem sentimentos. E esse ser é o que nós chamamos de espírito. Tá certo? E o espírito por si só, ele é imaterial. Ou seja, ele não é formado de nenhuma matéria que nós conheçamos. Os espíritos disseram a Kardec lá em O Livro dos Espíritos que se nós o quisermos, ele pode ser representado como uma centelha, como um clarão, cuja cor varia do escuro até o brilho do rubi. Então, nessa ilustração que eu estou mostrando para vocês aí no slide, eu estou aqui representando o espírito como essa centelha, como esse brilho, esse clarão. Então, aqui, por espírito, está representado o ser pensante. Né? O espírito, para atuar no mundo material, ele vai precisar estar ligado a um corpo físico. Né? Então, esse corpo físico está aqui representado nessa forma masculina, né, de um corpo humano. Esse corpo físico, durante muito tempo, ele foi tratado na literatura espírita como sendo uma vestimenta, né, temporária que o espírito usa, o que não está incorreto. Porém, é preciso a gente lembrar de que esse corpo é um corpo vivo, ele é um corpo formado por trilhões de células, que são organismos unicelulares independentes, que atuam todos em homeostase, ou seja, em equilíbrio, em perfeita harmonia, né? Criando os diversos sistemas do organismo humano, né? O sistema respiratório, o sistema digestivo, o sistema circulatório, o sistema
nervoso, que vai permitir então que o espírito atue sobre esse corpo físico e se manifeste no mundo material, né? Só que para que haja a ação do espírito, que de qualquer maneira é imaterial, sobre o corpo físico, que é formado então de matéria densa, de matéria grosseira, porém organizada na forma de uma matéria viva, constituída, como eu disse, por esses trilhões de células que são seres unicelulares, atuando em conjunto num grande organismo pluricelular que é o nosso corpo, tá certo? Para que haja essa ligação, é preciso que haja um liame, um elemento de ligação. E esse elemento de ligação, tá? Ele também é um corpo em tudo semelhante ao nosso corpo físico, porém formado de uma matéria mais sutil, uma matéria quintessenciada, né? Que em seu estado normal ele seria invisível aos nossos olhos, tá? E ele seria intangível. Então, quando o espírito ele está ligado ao corpo físico por ocasião da encarnação, né? Essa ligação do espírito com o corpo se dá através do perispírito. Quando, através do fenômeno da morte, né, o corpo se desorganiza e já não pode mais sustentar o fenômeno da vida, morto o corpo físico, o espírito, então, ele se liberta das amarras do corpo físico. Tá? E, quando ele chega no mundo espiritual, ele não chega como uma centelha. Né? Se nós nos lembrarmos todos daquele exemplo do filme Ghost, que é um filme que eu gosto muito, eu sempre uso ele como exemplo nas minhas palestras, e é um filme que todo mundo viu, vão se lembrar ali que o personagem de Patrick Swayze vai ao cinema com a namorada, que é a atriz quem faz é Demi Moore. Quando chega na porta do cinema é abordado por um assaltante à mão armada, e ele reage, né, o personagem do Patrick Swayze reage ao assalto, o bandido acaba disparando e sai correndo, e o Patrick Swayze sai correndo atrás. Né? Ele não consegue pegar o bandido. Quando ele volta para a porta do cinema, ele encontra a namorada, né, abaixada, com o corpo dele já sem vida, ensanguentado em suas mãos. E só aí ele percebe que está desencarnado. Olha, quando ele se percebe fora do corpo, ele se percebe em um corpo em tudo idêntico ao corpo físico, porém invisível para a namorada dele. A namorada dele não vê ele como espírito. E ele não está ali como uma centelha, uma luz. Ele está ali numa forma humana, que é quase como que decalcada do corpo físico, porque tem exatamente a mesma forma, inclusive com as roupas, com aquele moletom vinho meio roxo, né, uma calça jeans e um tênis. Então, aquele corpo em que aquele espírito, agora fora do corpo, se encontra, é justamente este corpo fluídico a que nós chamamos de perispírito. Então, uma vez que o corpo físico se desorganiza pelo fenômeno da morte, o perispírito ele passa então a ser o corpo de manifestação do espírito no mundo espiritual e vai permitir que o espírito então ele esteja circunscrito, né? Ele se entenda como um ser individual e ao mesmo tempo esse corpo vai ser o seu corpo de relação agora no mundo espiritual, né? Assim como lá aconteceu no filme, os diversos encontros espirituais que aquele personagem teve, também assim é conosco quando acontece a morte do corpo físico. Então, só relembrando, na concepção espírita do ser humano, eu vou chamar a atenção disso porque existem outras concepções espiritualistas que às vezes estão sobrepostas na literatura espírita. Tá? Nós somos um ser trino constituído então de espírito, perispírito e corpo físico. Né? O espírito é o ser pensante.
O corpo físico é o corpo de manifestação no mundo material. E o perispírito, ele não só é o liame que une o espírito ao corpo, mas, morto o corpo físico, ele é o corpo de manifestação do espírito no mundo espiritual. Então, uma vez que nós tenhamos entendido essa concepção espírita do ser humano, eu vou evocar vocês lá ao capítulo 2 do livro 1º de O Livro dos Espíritos, que trata dos elementos gerais do universo. Esse diagrama, inclusive, foi um diagrama que nós desenhamos a primeira vez, há muitos anos atrás, lá na década de 90, quando a CEB ainda estava antes de sua formação, né? Quando nós ainda éramos uma juventude espírita lá no Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, né? Então, estudando, né, o capítulo 2, que fala dos elementos gerais do universo, os espíritos, então, através das perguntas com Kardec, nos respondem e nos mostram que existem 2 princípios gerais ou elementos gerais do universo. O espírito, desculpe, aqui embaixo, ou elemento inteligente, ou princípio inteligente, fonte, portanto, no universo, de tudo aquilo que a gente percebe que existe uma causa inteligente, né? A matéria ou elemento material, ao qual o espírito ele se une para que ele possa desenvolver as suas potencialidades, manifestar as suas potencialidades. Então, a matéria por si mesma ela não é inteligente. É a união do princípio inteligente, ou elemento inteligente, ou espírito, grafado lá por Kardec, com E minúsculo, com a matéria, ou elemento material, que vai permitir, então, que o espírito desenvolva as suas potencialidades, ao mesmo tempo em que ele organiza a matéria inanimada, permitindo, então, que essa matéria, pouco a pouco, vá adquirindo características que permitam a manifestação dos potenciais do princípio inteligente, né? Mas para que o espírito, o elemento inteligente, ele possa atuar sobre a matéria, ou elemento, ou princípio material, é necessário ele usar um elemento, um terceiro elemento, um elemento intermediário, ao qual os espíritos chamam de fluido universal, né? Então, o fluido universal, ele é uma forma de matéria, porém em seu estado mais elementar. Quando a gente fala matéria, imediatamente a nossa mente vem para as nossas experiências sensoriais. Então, o que é matéria para a gente? É tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, que tem massa, que a gente pode pesar, que a gente pode tocar, que a gente pode sentir, que a gente pode aferir a massa de alguma maneira, né? Então, essa matéria mais tangível, mais grosseira, é aquela que nós temos mais costume de nos referir. Mas é preciso lembrar que a própria ciência hoje já mostra a existência de formas de matéria que elas não estão assim tão acessíveis aos nossos sentidos físicos, né? Por exemplo, a radiação eletromagnética, a luz, né? O calor, que é uma forma de energia, né? Que também são formas de matéria, porém em estados que nós até podemos perceber os seus efeitos, porém nós não temos como tocar, nós não temos como pesar, nós não temos como sentir, a não ser indiretamente com os nossos sentidos físicos, né? Então, o fluido universal, e eu vou mostrar isso num outro slide, depois eu volto para esse, ele seria a matéria elementar primitiva, segundo a teoria espírita, óbvio, tá certo? Da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. O que é que significa essa definição? Significa que tudo que existe, que é material, ele é constituído de fluido universal. Tá? Em algumas traduções da codificação aparece como fluido cósmico, em outras traduções as pessoas fazem aí um pleonasmo, uma redundância e chamam fluido cósmico universal. A tradução mais correta seria então fluido universal. E o fluido universal seria uma matéria elementar primitiva,
né? Um estado da matéria bastante imponderável, bastante quintessenciado, da qual as modificações e transformações vão constituir todas as outras formas de matéria que nós conhecemos. Então, a matéria grosseira, que nós estamos acostumados a tocar, a pegar, a sentir, a botar na balança, a medir com os nossos equipamentos no laboratório, seria uma modificação, né, desse mesmo fluido universal que estaria, então, densificado numa forma ponderável, ou seja, que eu posso pegar, que eu posso medir. Mas o fluido universal existe numa infinidade de gradações diferentes, como mostra aqui esse degradê, que vai aqui do branco até uma cor preta, quase escura, para demonstrar então que quanto mais ela está densificada, mais ela está próxima então do que nós chamamos de matéria densa, mais ponderável ela está. Quanto menos densificada, ou seja, quanto mais sutil, quanto mais eterizada, mais imponderável estaria esse fluido universal, né? E nós teríamos então uma variedade aí que vai dos estados mais grosseiros até os estados mais sutis, né? Que hoje a ciência talvez ainda não tenha nem uma noção, uma perspectiva do que seja, embora nós já tenhamos avançado muito de entender que existem formas de matéria, né? Como eu disse, as radiações eletromagnéticas em diferentes frequências no espectro eletromagnético, constituindo então formas de matéria progressivamente mais sutil. A ciência também avançou e hoje nós sabemos que a matéria densa, né, que forma a matéria que nós estamos acostumados a lidar no mundo material, é formado, na verdade, de partículas subatômicas, né, como revela a física e a química, e que essas partículas subatômicas, né, por sua vez, elas podem ser subdivididas em outras partículas mais sutis, e que quanto menores essas partículas se tornam, menos o comportamento delas é convencionalmente aquele que a gente espera para matéria densa ou matéria ponderável e mais semelhante ao que nós esperamos para uma onda eletromagnética, o que revela, por exemplo, a mecânica quântica. Então, de algum modo, embora a terminologia espírita ela seja diferente, tá? A gente percebe que a ideia primordial é mais ou menos a mesma. Então, a matéria pode se manifestar em formas mais grosseiras e em formas mais sutis. Eu poderia, utilizando talvez a teoria da relatividade, né, e tentando adequar a linguagem espírita às linguagens mais modernas da ciência contemporânea, chamar, por exemplo, o fluido de energia. Mas o conceito de energia é um conceito difícil, não é um conceito fácil da gente entender, e eu prefiro manter a nossa linguagem, naquela terminologia que está lá na codificação, que os espíritos então usam, e durante toda essa apresentação eu vou usar sempre o termo fluido quando eu quiser me referir a esta forma de matéria nos seus estados mais sutis, mais quintessenciados, mais eterizados, mais imponderáveis, né? E o fluido, ele não é somente a origem da matéria grosseira, mas ele também é a matéria de todo o mundo espiritual, né? E como matéria do mundo espiritual, ele é sensível ao espírito. Então, a matéria é o fluido universal, que é essa matéria elementar primitiva em suas diversas modificações, ela é sensível aos pensamentos, às emoções, aos sentimentos e à vontade do espírito. Nós vamos detalhar um pouquinho disso mais depois. Então, é importante a gente voltar àquele diagrama para que a gente possa entender. Espera só um minutinho aqui que eu estou tentando voltar o slide. Deixa eu ver como é que eu volto o slide aqui.
Eu não estou conseguindo voltar ao slide, gente, então eu vou falar sem o slide mesmo. Naquele outro diagrama que eu havia mostrado, eu mostro lá então que existe o elemento inteligente ou princípio espiritual ou princípio inteligente do universo, o elemento material ou matéria, né? E que o contato do espírito com a matéria é importante para que o espírito possa desenvolver suas potencialidades e que a matéria vai se organizar sob a ação do espírito para que o espírito possa ocupar corpos cada vez mais aperfeiçoados que permitam a manifestação dessas capacidades do espírito. Então, durante o processo de evolução do princípio inteligente, ele vai experimentar formas diversas nos reinos da natureza, né? Então, desde o reino mineral, passando pelas primeiras formas de vida, pelo reino dos protistas, dos moneras, as primeiras formas de vida unicelulares, até passar pelas formas de vidas pluricelulares, o reino vegetal, no reino animal, onde então aí as capacidades do espírito vão se desenvolvendo até que o princípio inteligente em evolução ganha consciência de si mesmo. E quando ele ganha consciência de si mesmo neste processo, ele se percebe indivíduo, ou seja, aquilo que não pode ser dividido em dois. Então, o processo de evolução é, ao mesmo tempo, um processo de individualização que vai fazer, então, com que o princípio inteligente ou espírito, escrito com E minúsculo, ele agora ganhe consciência de si mesmo, livre-arbítrio, tá? E passe a ser uma individualidade, um ser espiritual, né? Que Kardec, se vocês prestarem atenção lá na codificação, né, no capítulo dos espíritos, quando ele pergunta aos espíritos o que são os espíritos, são seres inteligentes da criação. Vocês vão ver que Kardec teve o cuidado de grafar a palavra espírito com E maiúsculo, porque ele já não está se referindo mais ao elemento inteligente do universo, mas às diferentes individualidades formadas neste processo de evolução, que é ao mesmo tempo um processo de individualização que dará origem, então, aos seres espirituais ou espíritos. Então, durante esse processo de desenvolvimento do espírito, princípio ou elemento inteligente, até se tornar um ser consciente de si mesmo, consciente de sua individualidade, a matéria se estruturou da matéria primitiva, das formas mais inorgânicas até as formas mais orgânicas, cada vez mais sofisticadas. Nesse processo aí houve o desenvolvimento de um sistema nervoso, até chegar na condição da espécie humana, né, em que o indivíduo ganhou consciência de si mesmo, livre-arbítrio e consciência de sua individualidade. E o seu corpo agora já é esse corpo vivo, organizado, constituído desses trilhões de células, todos eles atuando conjuntamente para manifestar os potenciais desse ser espiritual que nós chamamos de espírito, né? Então é aí onde o elemento inteligente adentra, na forma de um espírito individualizado, o reino hominal, né? Então, o ser humano, como eu mostrei lá naquele slide da concepção espírita do ser humano, ele é simultaneamente um animal por sua natureza corpórea, mas ele é um ser espiritual habitando esse corpo, tá? E da mesma maneira como o elemento inteligente se une ao elemento material através do intermediário fluídico, que é o fluido universal, também o espírito ou princípio inteligente, à medida que ele vai evoluindo, ele vai desenvolvendo também no fluido universal uma forma, e essa forma vai se concretizar no que nós chamamos de perispírito, né? O perispírito, então, ele é
uma porção do fluido universal, tá certo? Que se separou, se individualizou sob a ação do Espírito e que agora é o corpo de manifestação do Espírito, quando ele está no mundo espiritual e, ao mesmo tempo, o liame, o laço de ligação com a matéria do corpo físico e que vai permitir ao Espírito manifestar os seus potenciais quando estiver encarnado. Tá bom? E os Espíritos atuam sobre o fluido do mundo espiritual através do pensamento e da vontade, dos sentimentos, das emoções. Então, o primeiro fluido que está mais em contato íntimo com o espírito é o seu próprio fluido espiritual. Então, se os espíritos podem atuar sobre os fluidos através do pensamento e da vontade, tá? O primeiro fluido que reage ao pensamento e à vontade do espírito é justamente o fluido perispiritual, ou seja, o fluido que constitui, né, este corpo fluídico intermediário entre o espírito e o corpo físico. E essa ação do pensamento e da vontade sobre os fluidos, ela pode ser intencional ou ela pode ser inconsciente. Então, por exemplo, voltando lá ao filme Ghost, né? Aquele espírito ali que é o personagem do Patrick Swayze, ele, sem querer, ele molda no seu perispírito, né, uma forma que é coerente com aquela forma que ele sabe que ele tinha quando encarnado, inclusive a roupa. Então alguém vai pensar, a roupa tem a sua contraparte no mundo espiritual? Né? Existe calça jeans no mundo espiritual, existe moletom, vinho no mundo espiritual, existe tênis no mundo espiritual. Então, tudo aquilo é uma construção inconsciente do pensamento do espírito, porque é assim que ele se entende, que ele se vê, que ele estava se sentindo naquele momento. Né? Porque, na verdade, o fluido universal é um meio onde o pensamento do espírito se propaga como ondas, assim como o ar é o meio onde o som se propaga, né? E o pensamento ele também transmite ao fluido a qualidade desse pensamento, né? Então, a qualidade do fluido que se põe em ação está diretamente proporcional à qualidade do pensamento que move esse fluido. Isso vale tanto para as construções fluídicas do espírito no mundo espiritual, como também vale para o fluido perispiritual. Então, isso significa que uma pessoa que cultiva bons pensamentos terá o seu perispírito impregnado com fluidos salutares, com fluidos benéficos, com fluidos capazes de transmitir a natureza daqueles pensamentos que estão colocando em ação, estão sendo colocando o fluido em ação. Se por outro lado os pensamentos são pensamentos negativos, né? Então são pensamentos de rancor, de mágoa, de ódio, ele também vai transmitir para o fluido perispiritual essas características. E como nós vimos, o perispírito ele está unido ao corpo físico. E essa união entre o fluido perispiritual e o corpo físico, segundo está escrito lá no capítulo 14 de A Gênese, é uma ligação molécula a molécula. Ou seja, então, quando nós, através dos nossos pensamentos, plasmamos no nosso fluido perispiritual uma qualidade de fluido melhor ou pior, esse fluido reage diretamente sobre a matéria do corpo físico, podendo então organizar, trazer saúde, bem-estar, ou desorganizar, trazendo, por exemplo, doenças e sensações grosseiras. Então, pela ação do pensamento, quando nós pensamos, nós podemos agir sobre o fluido, dando a esse fluido direção e sentido. A gente pode aglomerar ou dispersar esses fluidos conforme a nossa vontade. Como o fluido ele é sensível ao pensamento, a gente pode formar imagens e essa é a origem do fenômeno que Kardec chama de ideoplastia. Então, quando você pensa alguma coisa,
você plasma no fluido ao seu redor a forma daquilo que você está pensando, tá? Então, se você tiver, por exemplo, no ambiente, né, um médium vidente, ele pode ver na sua atmosfera fluídica, ou seja, no fluido perispiritual, porque o fluido perispiritual ele não está preso no corpo físico. O espírito não está preso ao corpo físico como se fosse uma caixa que você coloca alguma coisa dentro, né? Então, a ligação é através do perispírito. E como o perispírito ele é fluídico, ele não só penetra o corpo físico, mas ele também se expande em torno do corpo físico, gerando uma atmosfera fluídica em torno desse corpo físico, que muitos espiritualistas chamam de aura. Né? E que médiums videntes ou clarividentes, ou seja, em estados alterados de consciência, sejam eles anímicos ou mediúnicos, eles podem ver, né, nesse campo fluídico, nessa atmosfera fluídica ou aura, cores, formas, e essas formas refletem o pensamento do próprio espírito através do fenômeno chamado ideoplastia. Tá? Os objetos fluídicos plasmados pelo pensamento do espírito, para nós encarnados, eles são intangíveis. Mas para os espíritos desencarnados, eles são como se fossem objetos reais, como se eles fossem corpos densos. Tá ok? E os espíritos podem manipular esses objetos fluídicos como se fossem corpos densos. Voltando de novo ao filme Ghost. Então, para aquele espírito, que era o personagem de Patrick Swayze, ele estava com um moletom roxo. E aquele moletom roxo, para ele, era como se fosse um objeto. Porque ele que deu forma, mesmo que inconscientemente, àquele objeto. Né? Então, ele imprimiu uma aparência, a textura, a cor do tecido, a forma, as propriedades fisicoquímicas daquela substância. Então, se ele tocar, vamos supor que seja um moletom de lã, ele vai sentir uma textura como a textura da lã. E tudo isso está sendo criado pelo pensamento do espírito. Assim como ele também afeta as qualidades, né, do fluido que ele coloca em movimento. Né? Então, através do pensamento, nós somos co-criadores do universo ao nosso redor. O tempo inteiro, nosso pensamento está criando formas e dando a essas formas direção, sentido, aparência, cor, luminosidade, propriedades diferentes, né? De maneira que, para nós encarnados, a gente às vezes não percebe nada disso. Né? Um médium vidente, como eu disse, o clarividente, pode ter essa percepção. Mas, por exemplo, com a presença de um médium de efeito físico, uma dessas formas plasmadas pelo nosso pensamento pode, inclusive, se tornar tangível e você pode tocar esses objetos. Isso é tema para uma outra palestra, mas eu já estou mostrando aqui para vocês, então, que nas propriedades do fluido universal e nas propriedades do perispírito estão a chave para o entendimento de todos os fenômenos mediúnicos, tanto os de efeito inteligente quanto os de efeitos físicos. Então vamos adiante. Então, como eu disse anteriormente, o perispírito é esse corpo fluídico do espírito que serve de liame entre a alma e o corpo. Está lá definido da seguinte maneira no capítulo 14, a Gênese. Ele é uma condensação do fluido universal, como vocês estão vendo aqui, em torno do foco de inteligência, que é o espírito. E o espírito constitui o seu perispírito a partir dos fluidos do ambiente em que ele é chamado a viver. Mas o perispírito conserva a imponderabilidade, ou seja, ele vai ficar invisível, ele vai ficar intangível, né, em sua forma natural, porque ele ainda possui todas as qualidades etéreas do fluido universal, ou seja, naquela forma menos condensada, naquela forma mais sutil, mais eterizada. E esse grau de sutileza, né, do perispírito depende do grau de adiantamento moral do espírito. Portanto,
espíritos inferiores, ainda preso às sensações grosseiras do corpo físico, onde ele se elaborou através de múltiplas experiências nos reinos inferiores da criação, tem seu perispírito formado por porções mais grosseiras do fluido. Então, o perispírito de um espírito inferior, ele é um perispírito mais grosseiro. Ele pode ser tão grosseiro que, às vezes, vem a morte e o espírito nem percebe que morreu, porque ele vai se ver num corpo exatamente igual ao corpo que ele tinha, que foi o que aconteceu lá com o personagem de Patrick Swayze, que sai correndo atrás do bandido como se nem soubesse que ele tinha morrido. E isso acontece também com muitos de nós no fenômeno da morte, que nós não nos damos conta imediata do fenômeno da morte, apenas gradativamente, porque o perispírito acaba conservando essa aparência de materialidade. Embora pouco a pouco o espírito comece a perceber que ele não está sendo visto, ele não está sendo ouvido, nem respondido, né, pelas pessoas que estão ao seu redor. E mais tarde, a depender do grau de materialidade desse espírito, ele também pode perceber que a matéria do seu perispírito, por exemplo, pode atravessar a matéria grosseira, por exemplo, uma parede, um objeto, como se ela não existisse, porque nós estamos falando de energia, nós estamos falando de matéria num estado quintessenciado, num outro estado de agregação, diferente daquele observado para a matéria grosseira. Como a gente falou, o pensamento atua sobre o fluido, modificando as qualidades do fluido. E a primeira porção do fluido que vai sentir, né, essa qualidade do pensamento é justamente o fluido perispiritual. Então aqui eu estou representando na imagem, né, um espírito aqui numa forma feminina, onde a gente vai ver que a depender de onde transita o pensamento desse espírito, né, a depender do tipo de sentimento que ele cultiva, raiva, ódio, rancor, tristeza, mágoa, apego, alegria, desapego, coragem, bondade, compaixão e amor, a qualidade dos fluidos perispiritual, do fluido perispiritual vai se adequando à qualidade do pensamento que põe esse fluido em ação. À medida que o espírito evolui, onde ele começa a cultivar sentimentos e pensamentos mais elevados, ele começa a atrair para si, na constituição do seu fluido perispiritual, um fluido formado cada vez de matéria cada vez mais sutil. Quanto mais ele está apegado às paixões grosseiras, mais materializado é o fluido perispiritual. Então, todos os movimentos mais secretos da alma, eles se repercutem no perispírito e se fotografam nele através do fenômeno da ideoplastia. É por isso que a gente vai ver na literatura espírita que muitas vezes, quando um espírito vê um outro espírito, ele consegue identificar pela qualidade dos fluidos perispirituais e pelas imagens que ele projeta na atmosfera fluídica em torno de si, quem é aquele espírito. Então, toda a história espiritual, né, daquele espírito está fotografada através desse fenômeno da ideoplastia na atmosfera fluídica em torno, né, do corpo físico do encarnado ou na própria atmosfera fluídica e na própria matéria perispiritual do espírito desencarnado. E como eu disse anteriormente, a qualidade desses fluidos vai interagir sobre o corpo físico, provocando sobre ele impressões salutares, ou seja, impressões de bem-estar, de equilíbrio, de saúde, de vitalidade, ou impressões mais penosas, impressões de doença, impressões de cansaço, de angústia, de mal-estar, provocando inclusive muitas doenças. De ordinário, todas as doenças que se manifestam no corpo físico têm origem inicialmente no espírito e se repercutem sobre a matéria do corpo físico através dos fluidos perispirituais, né? Então,
Além disso, observem que o fluido perispiritual ele se estende para além do corpo e ele entra em contato com os fluidos do ambiente. E ele pode transmitir ao ambiente a natureza dos fluidos de acordo com o pensamento do próprio espírito. Isso explica muitas vezes aquela sensação que nós temos quando encontramos uma pessoa e a gente diz, minha energia bateu com essa pessoa, minha energia não bateu com essa pessoa. Né? A gente pode encontrar também aí na afinidade entre os fluidos de duas pessoas a origem das afinidades, das simpatias e das antipatias. A gente também entende por que a gente entra em determinados ambientes, a gente se sente bem, em outros ambientes a gente não se sente bem. Porque não é somente, né, o ambiente material propriamente dito, mas os fluidos ambientes e que tipo de espíritos e que tipo de pensamentos estão transitando na atmosfera fluídica daquele ambiente. Né? Na literatura espiritualista, por exemplo, esse ambiente fluídico dos ambientes, dos grupos, das casas, muitas vezes é chamado de egrégora. Aí você está lendo lá no livro, né, espírito ou não espírita, e ouvi falar assim, não, a egrégora do grupo, a egrégora da casa espírita, a egrégora do grupo espiritualista, e não entende o que é essa egrégora. Então a egrégora é justamente esse fluido ambiente que está sendo modificado coletivamente pelas pessoas que estão naquele ambiente. Todo grupo, então, ele tem uma egrégora, né, que é justamente esse coletivo formado pela ação do pensamento dos encarnados e desencarnados que transitam em um determinado ambiente. Né? O perispírito, como a gente já viu, ele registra as qualidades fluídicas criadas pelo pensamento, como também adquire qualidades do pensamento que pôs o fluido em movimento. E como ele é fluido, né, e ele é sensível à ação do pensamento, o fluido, por sua natureza fluídica, ele é expansível. Como eu disse, ele não está preso num corpo físico como numa caixa, ele se expande em torno do corpo físico. Né? E ele é capaz de penetrar a matéria densa. Por isso a gente vai ver nos relatos dos espíritos que os espíritos desencarnados, por exemplo, atravessam os objetos materiais como se eles nem existissem. Além disso, o perispírito ele é plástico, ou seja, se é o pensamento consciente, voluntário ou involuntário, do espírito que dá forma, que põe em ação o fluido, o espírito pode dar ao seu perispírito a forma que o espírito o desejar. Né? Então a gente vê isso, por exemplo, nos fenômenos mediúnicos, quando às vezes um mesmo espírito ele pode se mostrar para médiuns diferentes usando formas diferentes. Então, se você não tiver cuidado e não prestar atenção e não fizer uma análise criteriosa do fenômeno, você pode chegar numa sala mediúnica, um médium disse, eu vi uma criança, o outro disse, eu vi uma mulher de meia idade, o outro disse, eu vi uma senhora mais idosa. E às vezes é o mesmo espírito se apresentando de formas diferentes, porque o perispírito pode assumir formas diferentes. Agora, em geral, a forma que o perispírito assume é a forma da última encarnação que o espírito teve. Então é óbvio que se eu desencarnar hoje, a forma com que eu vou chegar no mundo espiritual não vai ser uma forma muito diferente dessa, porque toda a minha cognição, todo o meu entendimento de mim mesmo nessa encarnação está nessa forma. Então eu vou continuar reproduzindo esta forma no mundo espiritual. Né? Às vezes a gente percebe também que no mundo espiritual a forma do perispírito, embora ela conserve traços gerais, ela pode sofrer pequenas modificações. A gente vê uma descrição disso naquela psicografia de Zíbia Gasparetto, Laços Eternos, quando o espírito de Genevieve ele está encarnado na forma de uma criança humilde, pobre no Brasil, que morre, né, em tenra idade. Quando ela volta para o mundo espiritual após a morte do corpo físico, a forma que ela
inicia no mundo espiritual ainda é a forma de Nina. Mas quanto mais ela toma consciência de que ela não foi apenas Nina, mas ela foi Genevieve encarnada como Nina, a forma dela evolui de uma forma intermediária entre a forma de Nina, que era uma menina, de pele morena, de cabelos escuros, para a forma de Genevieve, que havia sido uma mulher branca, de cabelos loiros e olhos claros. Né? Então, em um determinado momento, a forma dela transita, porque à medida que ela muda a concepção de si mesmo, o seu pensamento atua sobre o fluido, dando ao perispírito, que é plástico, a forma que o espírito desejar. Nesse fenômeno também a gente pode colocar os fenômenos, por exemplo, que são muito vistos em salas mediúnicas, principalmente no trabalho de desobsessão, por exemplo, da licantropia ou zoantropia, quando um espírito, sob a ação de espíritos inferiores, geralmente espíritos obsessores, né, ele tem sua forma perispiritual regredida, assumindo formas animais, semelhantes a lobisomens ou outros animais, ou ainda formas mesmo onde existe a perda da forma humana. Né? André Luiz, por exemplo, fala do processo de ovoidização. Tudo isso é possível por causa da natureza plástica do perispírito. O perispírito, em seu estado natural, ele é invisível. Então, o espírito desencarnado, ele é invisível para a pessoa que está encarnada. Né? Então, a não ser através da mediunidade, eu não vou conseguir ver os espíritos, porque os espíritos têm um corpo fluídico formado, portanto, de fluido universal, que em seu estado natural é imponderável e, portanto, não interage com a luz da maneira como nós estamos acostumados a perceber através dos nossos olhos. Mas, através do fenômeno mediúnico, né, através do fluido mais materializado doado por um médium de efeito físico, esse perispírito pode se adensar e o espírito pode se tornar visível no fenômeno das aparições e até mesmo tangível, mas isso sempre com o concurso de um médium de efeito físico. E aqui eu trago uma foto do espírito Kate King, materializado pela mediunidade da médium Florence Cook e estudado pelo cientista britânico Sir William Crookes. O perispírito, ele também é o órgão sensitivo do espírito. Então, ele funciona para o espírito como o nosso corpo físico funciona para nós. Né? Então, nós percebemos o mundo ao nosso redor através dos 5 sentidos, da visão, do olfato, do paladar, da audição, do tato. Né? Todos esses sentidos que no corpo físico estão localizados em órgãos específicos, né? No perispírito, eles se apresentam de forma mais difusa, né? Porque o perispírito todo ele é um órgão sensível. Então é por isso que eu uso essa imagem aqui do perispírito formado por órgãos, mostrando aqui meridianos de energia, centros de força, porque todo ele é um órgão sensitivo. O perispírito ele transmite as sensações e percepções, mas a sede da consciência é o espírito, né? A sede da memória é o espírito. O perispírito é apenas o intermediário na transmissão das sensações e das percepções entre o espírito e o corpo físico. Mas esses sentidos, como eu disse, enquanto no encarnado eles estão circunscritos a órgãos específicos, no desencarnado ele não depende de órgãos específicos, mas ele sente e percebe através de todo o seu perispírito. Isso vai dar origem também a fenômenos espíritas de exteriorização da sensibilidade, que podem ser anímicos ou mediúnicos. Tem até um livro de Albert de Rochat, escrito sobre exteriorização da sensibilidade, onde pessoas médiums sensitivos em estado de emancipação parcial ou total da alma do corpo físico, eles conseguem captar sensações fora do espaço do corpo físico. Tem um caso, por exemplo, de um sensitivo em que ele está vendado num ambiente totalmente escuro com seus sentidos
portanto, de audição, de visão, todos bloqueados. Um livro é aberto diante do joelho do sensitivo e ele que está num estado de emancipação parcial da alma é capaz de ler um livro colocado na frente dos seus joelhos, né? Da mesma maneira, Albert de Rochat faz um experimento em que ele pega um alfinete e espeta uma determinada região do espaço, onde um médium clarividente afirma que está o perispírito do médium em estado de desdobramento. E quando ele cutuca aquela região do espaço, a pessoa diz: "Ai, você me cutucou com a agulha", mostrando então que as percepções do espírito através do perispírito, eles podem se estender para além dos limites do corpo físico. E essa percepção e essas sensações do espírito, elas são mais nítidas, elas são mais distintas do que a dos encarnados. Inclusive porque o fluido perispiritual penetra onde nós não poderíamos ver com os olhos físicos. Então, também em estados de emancipação da alma, né? Ou seja, em estados de desdobramento, como a gente usa essa linguagem, é uma linguagem moderna, mas a gente não vai encontrar esse termo desdobramento na codificação espírita. Lá a gente vai ouvir Kardec falar de estados de emancipação da alma, do sonambulismo magnético, do êxtase, né? Da letargia, da catalepsia, mas a gente não vai ouvir Kardec falar do desdobramento, que esse termo é um termo que ele acabou entrando na literatura espírita, no meio espírita, por uma outra via, né? Esses estados, então, de emancipação da alma ou desdobramento, como a gente costuma dizer hoje em dia, pode fazer com que o espírito tenha percepções de coisas que ele não veria com os olhos do corpo físico. Então, a gente tem, por exemplo, médiums que em estado de emancipação da alma, por exemplo, no sonambulismo mediúnico ou magnético, ele é capaz de ver no interior do corpo das pessoas e descrever doenças, né? E descrever estados patológicos que uma pessoa normal não poderia perceber apenas com os 5 sentidos do corpo físico, né? As percepções, elas também estão condicionadas ao grau de desenvolvimento ou evolução do espírito. Então, os espíritos inferiores, devido à natureza densa do seu perispírito, eles podem perceber e até mesmo sofrer as impressões provenientes da matéria mais grosseira. Quanto mais ele se sutiliza, mais eterizado é o perispírito e ele vai ficando cada vez mais inacessível às sensações da matéria densa e, portanto, da natureza grosseira dos corpos materiais, né? E embora a visão, portanto, a percepção através da visão, seja uma faculdade inerente ao espírito, porque o espírito vê por todo o seu perispírito, ele ouve por todo o seu perispírito, a depender do grau de evolução, essa percepção pode ser maior ou menor. Então a gente costuma ver nos relatos das comunicações mediúnicas, que muitas vezes os espíritos inferiores, eles têm uma visão mais limitada do que a dos espíritos superiores. E os espíritos, eles não são visíveis para todos. Então, o espírito superior, ele sempre vê o espírito inferior, por causa do grau de materialidade do seu perispírito. Mas o espírito inferior nem sempre é capaz de perceber aqueles que lhe são moralmente superiores, porque o fluido perispiritual destes espíritos vibra num estado, numa frequência superior. Eles são formados então de fluidos menos materiais, mais sutilizados e, portanto, mais eterizados ou mais imponderáveis. Tá ok? Existe na literatura mediúnica, né, e na literatura espírita muitas vezes uma confusão de dizer que o espírito ele é a sede da memória, porque o perispírito, desculpe, o perispírito seria a sede da memória. E essa afirmação não é verdadeira. A verdadeira sede da memória é o espírito, porque o espírito é o ser que pensa, o espírito é o ser inteligente. O que o perispírito funciona é como uma espécie de arquivo,
porque ele registra nas matrizes fluídicas, né, do perispírito, né, porque o fluido pode assumir formas diferentes e ser manipulado através dos pensamentos conscientes ou inconscientes. Então ele registra imagens, ele registra memórias na forma de construções fluídicas, né? Mas esses registros, eles precisam ser acessados pela mente inteligente. E a mente, assim como as emoções, né, são uma função do espírito. A inteligência é uma função do espírito. Então, esses registros podem ser acessados pelo próprio espírito, né, como eles também podem ser acessados por outros espíritos que com eles se comuniquem. Tá, ok? Mas não é o perispírito a sede da memória. Ele é apenas um registro, um arquivo na forma de construções fluídicas de tudo aquilo que passa pelo espírito, seja em nível consciente, seja em nível inconsciente. Também existe na literatura espírita, principalmente de natureza mediúnica, a ideia de dizer que o perispírito é o agente ou modelo organizador biológico. Então é óbvio que a gente não pode descartar as contribuições da ciência, onde nós sabemos que a evolução humana ela é governada por leis da genética, que regem as transformações de uma espécie em outra espécie progressivamente por adaptações evolutivas lentas ao longo dos milênios, que vão permitindo que o princípio inteligente vá habitando corpos cada vez mais sutis. Então, por mais que exista sempre a ação do espírito, portanto, existe sim uma ação do espírito através do fluido, o perispírito está presente, nós não podemos descartar, tá, a participação das leis da genética. Porque para nós espíritas, a gente tem que entender que as leis naturais, elas também são consideradas leis divinas. Então, à medida que o espírito, o princípio inteligente, se desenvolve até alcançar o nível de consciência de si mesmo e daí para os níveis superiores de consciência do que nós chamamos de espíritos superiores ou espíritos puros, as formas vão se tornando cada vez mais refinadas, por ação tanto do espírito como também das leis materiais que regem a genética, né, a evolução. Então a gente não pode descartar a evolução. Inclusive, o espiritismo ele antecipou a evolução, a ideia da evolução de Darwin, de Charles Darwin, né? Então, para o espiritismo, a origem e a evolução do corpo físico segue o desenvolvimento do princípio ou elemento inteligente ou espírito com E maiúsculo que se elabora nos diferentes reinos da criação. Então, como diz lá em O Livro dos Espíritos, né, tudo em a natureza se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que por sua vez foi átomo. Então, nesta frase dos Espíritos a Kardec, a gente depreende, então, que o princípio inteligente está unido desde o reino mineral, passando pelo reino vegetal, animal, mas ele ainda não é o espírito humano. Então, o espírito humano, né, na concepção espírita, ele é fruto de um processo de progresso, de evolução espiritual, que conduz o espírito desde as formas inferiores da criação até o estágio em que o espírito adquire livre-arbítrio e senso moral, passando a ser responsável pelos seus próprios atos. E aí é quando ele adentra o chamado reino hominal. Eu já tinha mencionado isso no início da palestra, mas eu quis reforçar isso para a gente também entender por que no Espiritismo a reencarnação não admite a forma, o retorno do espírito para uma forma inferior, porque o espírito desenvolveu potencialidades que ele agora não poderia manifestar habitando estas formas inferiores novamente.
tá ok? Isso seria para o espírito uma espécie de retrogradação. Então, a lei de progresso na visão espírita é uma lei de progresso sempre no sentido do progresso para frente, sempre no desenvolvimento do espírito e das formas em formas cada vez mais sofisticadas, mais avançadas. Embora o homem, de vez em quando, ele está tão embrutecido que a gente acha que o comportamento, às vezes, até de um animal, é muitas vezes superior ao comportamento do homem, né? Embrutecido pelas suas paixões e pelos seus vícios. Né? E eu queria terminar só elucidando essa última polêmica, porque existe uma má interpretação de um texto que está lá no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se o espírito, ou seja, se o princípio inteligente, né, ele pode existir sem o perispírito. Né? Então, quando lá no livro dos Espíritos ele se refere então à essência espiritual, a essência espiritual existe independente do perispírito. Né? Só que o espírito, dito assim, livre do seu perispírito, ele só existe de uma forma conceitual. Né? E aí o livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 1, tem esse texto que vem para esclarecer definitivamente essa questão. Olha o que os espíritos dizem a Kardec, que em qualquer de seus graus, o espírito, ele, o espírito, está sempre revestido de um invólucro ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se purifica e se eleva na hierarquia. Dessa maneira, a ideia de forma é, para nós, inseparável da ideia do espírito, a ponto de não concebermos este, ou seja, o espírito, sem a forma, sem aquela. O perispírito, portanto, ele faz parte integrante do espírito, como o corpo faz parte integrante do homem. Mas o perispírito sozinho não é o espírito, como o corpo sozinho não é o homem, pois o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento de sua atividade. Então, se à medida que o espírito se desenvolve, evolui, ele vai habitando formas cada vez mais sutis, cada vez mais eterizadas, quando o espírito chega a uma condição de espírito puro, não é que o perispírito deixa de existir, mas é porque agora os fluidos que constituem esse perispírito são tão sutis, estão num estágio tão eterizado, tão quintessenciado, tão imponderável, que para nós que ainda estamos na condição humana, é como se ele não existisse. Não significa com isso que o espírito puro está desprovido do seu perispírito, porque o espírito nunca está separado do seu perispírito. O que acontece é que esse perispírito está altamente purificado, eterizado e, portanto, sendo formado de uma forma de fluido cada vez mais sutil. Bom, o tempo da nossa palestra acaba aqui. Né? A gente poderia falar aí do perispírito em outras tradições, em outras religiões, em outras tradições filosóficas. Fica para uma outra oportunidade, uma outra palestra aí que o pessoal da coordenação pode me convidar para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. Eu espero que esse conhecimento ele possa ampliar um pouco o entendimento de vocês sobre as questões do perispírito, mas é óbvio que numa palestra de 50 minutos, uma hora, a gente não consegue dar conta de todo o conteúdo. Então eu recomendo fortemente que vocês busquem a literatura espírita, principalmente o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o livro A Gênese, principalmente no capítulo 14, que fala sobre os fluidos e o perispírito, para que vocês formem uma ideia sólida, embasada nos princípios doutrinários que constituem o corpo filosófico, né,
do Espiritismo, antes de partir para outras literaturas que podem trazer conceitos que não necessariamente sejam conceitos espíritas. É aquela questão da gente sempre usar a codificação espírita como uma pedra de toque que vai nos ajudar a entender o que é espiritismo e o que não é espiritismo. Então agradeço a todos vocês a oportunidade, né? E vamos agradecer na forma de uma oração singela, pedindo a Deus proteção e agradecendo também a proteção e a presença de todos os espíritos amigos que nos ajudaram durante a realização dessa palestra. Que Jesus nos abençoe a todos e nos conduza aos nossos lares em clima de muita paz.